Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Franco e hoje nós vamos falar de um documento importantíssimo para a nossa vida dentro do mundo de projetos. É o documento chamado Declaração do Escopo. Esse documento ele é criado dentro da área de conhecimento Escopo, uma das áreas de conhecimento do PMBOK, e é um documento muito importante. Nós vamos abrir ele aqui. Esse foi um documento criado pelo que eu retirei do site escritóriodeprojetos.com.br, um site fantástico, tem uma série de templates lá, uma série de explicações muito bacana, é um dos sites que a gente tem que deixar salvo na nossa lista de favoritos, porque tem muita coisa boa. Então, eu queria comentar o que é esse documento, mais ou menos a estrutura que ele foi estabelecida, e por que a gente precisa tomar muito cuidado na sua elaboração. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, que esse documento ele traz o controle de versionamento. Todos os documentos que nós criamos dentro de algum projeto que nós estamos liderando, é fundamental ter o versionamento. Por quê? Qualquer projeto ele recebe uma série de impactos no mundo pela qual ele está inserido. Ele recebe impactos no setor político, econômico, institucional. E essas variações nesses ambientes, de alguma forma, geram informações para o projeto e, por sua vez, ele precisa ser alterado. Essas alterações, a gente precisa ter uma visão do que foi alterado. E é por isso da razão de haver controle de versões. A gente precisa ter um acompanhamento de o que foi alterado entre uma versão e outra, até para a gente ir aumentando a nossa maturidade e entendendo como o ambiente vai impactando o projeto. Na sequência aqui foi estabelecido um sumário bem simples, mas muito bacana, efetivo, direto ao ponto, sobre o que deve constar nesse documento. O primeiro ponto é o objetivo desse documento. Por mais óbvio que para alguns esteja claro o que é a declaração do escopo, para outros pode não ser. Então, quando a gente coloca o primeiro tópico, o objetivo, é exatamente para pacificar o entendimento sobre o porquê que existe aquele documento, qual que é o objetivo dele, né? Então, o objetivo da declaração de escopo é o quê? Deixar claro qual que é o trabalho que deve ser realizado dentro daquele projeto. Então, isso é fundamental para a gente ficar focado naquilo que de fato interessa e evitar coisas que não estão no escopo do projeto. E aí, o segundo ponto é o escopo do trabalho. No escopo do trabalho, ele dividiu aqui esse template que a galera do escritóriodeprojetos.com.br desenvolveu, foi um template voltado para um projeto de reforma de uma casa, e eles dividiram em dois blocos, reforma interna e reforma externa. E quando eles colocaram esse item, escopo do trabalho, na sequência eles vêm falando ponto a ponto, dentro de cada um desses elementos que compõem esses blocos, o que se espera que seja feito em relação àquele trabalho. Então, olha só, alvenaria, refazer todo o contrapiso. Então, como a gente pode ver, todo esse detalhamento aqui do escopo, ele é fundamental para que a equipe entenda de fato o que é para fazer. E quanto mais riqueza de detalhe, melhor é, porque em algum momento do projeto a gente vai validar as entregas. E esse processo é feito com o cliente. Para evitar com que o cliente não aceite as entregas finalizadas, quanto mais clareza nós temos, quanto mais riqueza de detalhe nós temos sobre critérios de aceitação, melhor esse processo de validação ocorrerá, né? Então, seguindo aqui o documento, você tem aqui outros detalhamentos, né? No caso da reforma externa, o que deve ser feito para cada um deles. E aí tem um outro ponto muito importante, o cronograma dessas entregas. E aqui ele traz o detalhamento de cada entrega dentro do critério de aceitação. O que vai ser considerado aceito no caso da alvenaria? Tem que ser refeito todo o contrapiso, tem que ser retirado as 7 janelas, uma porta, instalado o acabamento de novas janelas. Então, essa riqueza de detalhe, ela é importantíssima, porque no momento que a gente for apresentar para o cliente aquilo que a gente fez, tudo aquilo que foi acordado anteriormente na fase de planejamento do projeto foi materializado. Uma coisa muito comum no ambiente de projetos é o cliente não aceitar aquilo que foi feito.
Ah, não, mas eu pedi isso, não foi dessa forma. Então, para a gente evitar esse estresse, quanto mais registros a gente tiver e depois homologar esse documento, melhor será para a equipe do projeto e para o gerente assim em si. Um outro ponto importante, qual que é a previsão desta entrega? Por que a gente faz o controle do cronograma? De maneira um pouco mais direta, a gente faz o controle do cronograma porque, primeiro, porque o cliente ele tem sempre uma das principais informações que ele registra, que ele guarda, é a data final do projeto. Ou a data final do projeto ou a data final das entregas. E é a partir disso que ele vai te cobrar. A gente precisa ter essa informação clara em todas as ocasiões de reunião, nos documentos principais, para a equipe ter um referencial de quando que se espera que aquilo esteja pronto. E, eventualmente, se aquilo não ocorrer dentro do prazo, o gerente ele tem que tomar medidas para fazer com que o projeto volte para a sua linha base. Se a gente não tem datas definidas no projeto, a gente vai incorrer em atrasos, não vai saber o que vai ser feito e por aí vai. Então a questão de prazo é muito importante. Seguindo aqui, ele coloca um ponto importantíssimo, que é padrões aplicáveis. Isso comunica muito com o gerenciamento da qualidade, porque algumas entregas precisam obedecer parâmetros que estão em lei. Isso é fundamental também, isso pode até se tornar critério de aceitação, se assim o gerente de projeto e o seu cliente entender como adequado. E alguns projetos, eles têm um referencial muito forte na questão legal. Tem leis, tem normativos, tem instruções de órgãos de referência. Então, quanto mais a gente tiver apossado dessas informações, mais segurança a gente dá para o projeto. E aí eu tenho requisitos e indicadores, são referenciais importantes para a gente entender como é que a entrega está indo bem, se ela está indo mal, de alguma forma. Local do trabalho, onde vai ser executado isso. O período de trabalho, praticamente um referencial de quantidade de horas, quando que inicia de fato o trabalho, quando que termina. Na nossa parte inicial aqui, que eles colocaram, nós temos aqui a previsão de término. Se você quiser colocar esse detalhamento aqui embaixo, na questão do período de trabalho, você pode colocar para cada entrega quando que inicia, quando que termina. Isso é uma coisa interessante. E aí eu tenho premissas e restrições, você pode capturar do termo de abertura algumas referências, embora as restrições e premissas que estão no termo de abertura são mais de alto nível. Então, quando você for detalhar o projeto em entregas, vai ficar mais claro algumas premissas e restrições também. E aí eu tenho alguns requisitos especiais, nesse caso aqui, o que eles colocaram? O contrato possui remuneração adicional de 10 mil caso seja entregue no prazo. No gerenciamento das aquisições, você pode ter tipos de contrato que estabeleça algum tipo de bônus para o fornecedor caso ele entregue num preço menor, num prazo menor. Isso é um mecanismo interessante para a gente conseguir adiantar o projeto na medida do que é necessário. E aí eu tenho aqui os responsáveis pela assinatura. Esse é a declaração do escopo, é um dos templates muito importantes, um dos documentos importantes no gerenciamento de projetos, e eu tenho certeza que você e a sua equipe, se debruçarem em construir um bom documento, o projeto vai ter muito sucesso, tá bom? Boa sorte para você e excelentes projetos.